Ah, se tem uma história que eu gosto, é a história dos donos de restaurantes. Cada um tem a sua peculiaridade, uma história para contar diferente. E que prazer hoje trazer um homem tradicional da gastronomia paulistana. Eu vou chamar de senhor no começo, ele vai ficar bravo, mas tudo bem. Grande senhor Walter Bernardino. Prazer, Que prazer estar contigo vamos? aqui. Ótimo. Feliz da vida, né? Sim, ótimo em recebê-lo. Contar um pouquinho da história da gastronomia de São Paulo, da qual o Leles Trattoria aqui dos Jardins está inserido há mais de 30 anos Há já, 35 anos. Que maravilha. E o senhor comanda essa casa há tanto tempo, com histórias bem pertinentes, digamos assim, né? Muitas histórias. Muitas histórias, né, seu Walter? Como diz o Roberto Carlos, há muitos detalhes. Agora, uma coisa. Senhor Bernardino, o senhor é um português e me abre uma casa italiana em São Paulo? Que história é essa? É uma questão de você entrar no mercado com aquilo que é de melhor. Em São Paulo, o mercado de alimentação é cantina, é comida italiana, porque São Paulo é uma das maiores colônias italianas no mundo. Perfeitamente. Nada melhor do que ter uma cantina italiana para poder servir um grande público. Como é que foi para o senhor comprar o Leles aqui, né? Muito difícil. Era uma casa já famosa? Ela era uma casa famosa, ela era uma casa conhecida, mas tinha... a casa era de 4 primos, aliás, 2 irmãos, um primo e um que não era parte da família. Tá. E houve a vontade deles desfazerem a sociedade quando nós entramos. Mas foi uma negociação muito difícil. E dali para frente o senhor vem tocando esse sucesso, né? Com toda essa característica da casa, bastante azulejo português. Me fala um pouco da decoração. Como é que foi implantar? Aqui começou com quantos lugares a casa? A casa começou com 90 lugares. E hoje? 270. Cresceu bastante, né? Cresceu, digamos que havia uma demanda muito maior do que a oferta, a fila era muito grande, chegava 2 horas na época, nós aumentamos uma parte que deve ter aumentado uns 60, 70 lugares. Passado algum tempo, continuou havendo essa fila interminável, nós acabamos vindo para esse outro lado também anexando as 2 casas e aí nós conseguimos dar um equilíbrio e uma fila um pouco menor. O senhor é um pouco ousado, porque o senhor me abre uma tratoria com todo azulejo português pela casa toda, né? Bem, você não se esqueça que os azulejos, na verdade, foram criados pelos árabes. O português nada mais fez do que dar uma continuidade à cultura árabe. E essa cultura também foi para a Espanha e a própria Itália. Apenas Portugal é que fez a expressão portuguesa, acabou virando nos azulejos azuis. O senhor tem ideia de quantos rótulos de vinhos tem na casa? São quantos? São essa adega aqui, né? A outra do outro lado, aqui no meio da casa e outra lá em cima. Isso, a de cima também é climatizada. Eu vou explicar, há uma coisa muito importante. Nós temos em volta de 5.000 garrafas na casa. Isso daria uma certa impressão ao cliente dizendo o seguinte, mas você vende 5.000 garrafas, se você não vende em 30 dias, em 60 dias, isso não estraga? Não. Nós nunca vendemos, a garrafa que vai para a mesa nunca sai da nossa adega que está aqui embaixo. Vamos à adega refrigerada, pegamos o vinho que o senhor nos pediu, servimos esse vinho. À tarde, quando vem a equipe da noite dos funcionários, eles vão à adega, pegam os vinhos aqui que estavam fora da climatização e levam para a adega. Então há uma rotação diária que sai do não frigorificado para a adega. Interessante isso. E o vinho que você escolheu, você acha aqui. Bom, a casa também é famosa pelos seus pratos fartos. A começar por essa salada maravilhosa, né? Essa é tradicional da casa? Sim, essa salada eu imagino que, digamos que não é uma invenção Leles. Essa salada já houve em outras casas, eu posso dizer, por exemplo, Gigetto, foi criado, por exemplo, com Giovanni Bruno, que também era um
uma pessoa famosa, que era uma pessoa ótima, como dono do restaurante, uma pessoa muito famosa. E ele também já servia esse tipo de salada. Então, houve aprimoramentos em tempero. Os temperos em cima é exclusivo da casa. Eu não digo exclusivo, porque eu imagino que quem vem aqui e goste, se ele amanhã vai fazer uma salada, seja em casa ou num restaurante, ele vai fazer aquilo e vai copiar aquilo que está sendo feito que ele gostou. Por que o senhor criou essa história com o Baggio nesse Cannelloni, hein? Nos anos da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, eu acho que todo brasileiro lembra que nós fomos para os pênaltis com a Itália. Oh, grande jogo. Perdemos pênaltis também, o Zico, se eu não me engano, perdeu um pênalti. Sim. E um dos últimos, acho que o último pênalti da Itália, quem bateu foi o Baggio. E eu estava assistindo da minha casa. E o Baggio erra o pênalti e o Brasil vence o jogo. Como eu estava com vontade de comer alguma coisa, mas nada estava criado, eu fui à cozinha e um pouco de conhecimento que eu tinha, fiz a massa de cannelloni, juntei alguns condimentos a esse cannelloni, mandei para o forno, gostei daquilo que eu tinha feito, mas eu tinha que colocar um nome. O nome me veio logo à cabeça, Baggio. Como casa italiana, como a perda do pênalti dele, não podia ser outro nome, Baggio. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é de um prato tradicional da casa, né? O Osvaldo Aranha. É linda a formação desse prato, né? Esse prato foi criado aqui na casa? Não. Esse prato é um prato já tradicional, apenas em outras casas tem outro nome, não é em todas que é Osvaldo Aranha, mas é um prato muito pedido, há uma grande saída, é um dos ícones do Leles, que eu vejo, não é exclusividade de Leles, é um dos ícones do Leles, porque é um filé que é muito pedido e é muito conhecido. Só dá uma olhada nessas imagens, eu apreciando esse prato. Só que aqui tem 3 questões maravilhosas. Uma é a comida, evidentemente. Segundo, é o ambiente extraordinário, com toda essa riqueza farta de vinhos e um monte de histórias espalhadas pelas paredes. E a terceira, sem dúvida alguma, é a simpatia, a alegria, esse poço de cultura e de conhecimento da história dos portugueses, dos italianos, da cidade de São Paulo, né? Por que não? Seu Walter Bernardino, primeiro um brinde, né? Vamos brindar aqui com vinho português. Saúde. Saúde sempre. Saúde sempre. É um prazer conhecer esse restaurante famosíssimo, com muita história, que fica sempre... Você está sempre aqui? Sempre. Quase sempre. Sempre, quase sempre. Lógico que feriado, sábado e domingo, eu me resguardo. Sempre tomando um bom vinho. Sim, aqui, ó, na Tratoria, no Leles Tratoria da Alameda Campinas. Aqui, ó, do lado dos Estados Unidos, na cidade de São Paulo. Saúde Brasil, fica essa dica. Se perdeu parte dessa entrevista, entra no nosso canal e assista a história completa desse grande homem, desse grande restaurante que tem uma grande gastronomia. Saúde, querido. Saúde.